Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live da Tagarela Intercâmbios. Essa aqui é a terceira de uma série de lives sobre TI, tecnologia da informação aqui na Austrália. Hoje a gente vai falar sobre a ITBR, que é uma comunidade formada por brasileiros para brasileiros que já atuam ou que querem atuar na área de TI aqui no país. Eu vou conversar com dois dos fundadores, a Mariana Klemp, que hoje atua como Product Owner aqui na Austrália, e também com o Lucas Xavier, que é engenheiro de software. Eles vão falar um pouco sobre a comunidade ITBR, como funciona, o quanto a comunidade cresceu desde que foi fundada oficialmente em 2018 até agora, e vão falar, é claro, também sobre o mercado de trabalho, o mercado de TI aqui na Austrália, muitos brasileiros atuando com TI na Austrália. Acredito que esse número está crescente. A Mari e o Lucas vão contar isso pra gente. E vocês, nossos convidados, fiquem muito à vontade para deixar perguntas, deixar comentários. Aqui é sempre um prazer ter a companhia de vocês e receber as impressões de vocês sobre o assunto que a gente está tratando. Essa, como eu falei, é a terceira de uma série de lives sobre TI na Austrália. A gente falou já na primeira live sobre estudar TI aqui no país. A gente conversou com o Luiz Costa, que é um estudante da Tagarela, que faz bacharelado de TI na AIT, uma instituição de ensino parceira da Tagarela, que oferece cursos de TI, tanto cursos técnicos quanto cursos de ensino superior. O Luiz contou um pouquinho quais são os planos dele, né? Como é que está sendo fazer um curso de TI aqui na Austrália, quais são os planos dele a partir do momento que ele se formar, que ele terminar o curso dele. Ele já tem alguma experiência com TI, já teve no Brasil e agora quer ingressar mesmo na área de TI aqui na Austrália. Ele está, inclusive, mudando de profissão, trabalha com gastronomia e quer se voltar para TI mesmo. Essa live ficou salva, está salva no nosso feed no Instagram, vale a pena conferir quem não pôde acompanhar ao vivo. E a segunda live a gente conversou com a Fernanda Santos, que é desenvolvedora de software, já está na Austrália há 5 anos, e ela falou sobre o mercado de trabalho de TI aqui na Austrália. A Fernanda, que começou a fazer entrevista, começou a se candidatar a vagas de trabalho aqui na Austrália, quando ainda estava no Brasil. Ela participou de alguns processos seletivos, então ela dá algumas dicas importantes para quem quer conseguir o primeiro trabalho na área aqui. Ela até fala que o primeiro trabalho pode ser o mais difícil, depois que você já está atuando na área, que fica um pouco mais fácil. A Mari e Lucas hoje podem falar um pouco sobre isso também. Essa live também está salva no nosso feed no Instagram, então vocês podem conferir a qualquer momento. Bom, vamos começar então a falar sobre o assunto de hoje, que é a comunidade ITBR aqui na Austrália. A Mari já está a postos aqui, a gente vai começar falando com a Mari, depois o Lucas vai se juntar a nós aqui na live. E eu vou adicionar, então, a Mari para a gente começar a conversar. Já temos comentários aqui do Vitor. Vitor, eu já leio o seu comentário. Deixa eu ver só se a Mari... Ah, a Mari está entrando. Oi, Mari! Oiê, tudo bem? Tudo bem? Que bom estar aqui com você, minha xará. Sim, Sempre gosto de encontrar outras Marianas. Brasil, né? Aqui é um nome diferente. Verdade, às vezes a gente tem que soletrar, inclusive. Eu acho muito pela pronúncia. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade em falar Mariana como eles falam, né? Mas tem essa coisa aqui na Austrália, né? Às vezes a gente pronuncia o nosso nome de um jeito, eles entendem de outro. Tem muito isso. E o nosso não é dos piores, né? Tem os nomes que são mais difíceis de eles entenderem. Tem. Bom, Mari, primeiro quero te agradecer, viu, por ter tirado um tempinho aí da sua super corrida rotina de mãe, de trabalhadora, de, enfim, tudo, né? Faz tudo para conversar aqui com a gente. É super importante ter a sua presença aqui hoje, porque eu acho que a ITBR é uma comunidade tão importante, né, para os brasileiros que querem atuar com TI aqui na Austrália, uma comunidade que está crescendo e que tanta gente elogia, que tanta gente fala que foi fundamental. E você mesma já me falou, né, quando a gente conversou um tempo atrás, que foi fundamental você ter tido o apoio da comunidade quando você resolveu ingressar na área de TI aqui. Sim. Então, obrigada por estar aqui hoje com a gente, viu? Por nada, eu que agradeço o convite. Sempre bom poder falar da comunidade e do assunto de ajudar mulheres em TI, que eu sou apaixonada com isso. Então, agradeço. Exatamente. Eu vou querer que você fale bastante sobre isso, né? Sobre mulheres na área de TI aqui na Austrália. Ó, tem uma pessoa falando: olá, Maris! Olá!
E aí tem um comentário que já tinha aqui do Vitor. Bom dia, quem tem tecnólogo em gestão da tecnologia da informação pela FATEC São Paulo precisa reconhecer diploma na ACS. Uma pergunta mais específica, né, Mari? Não sei se você, assim, de cara já sabe responder sobre isso. Eu posso dizer depende se você está perguntando sobre trabalho. Para você trabalhar, você não precisa certificar na ACS. Você, com experiência, com inglês e conseguindo um trabalho, você pode trabalhar. Mas se for para questão de conseguir vistos, aí você tem que validar. Aí questão de vistos, realmente eu não entendo muito, não falo, mas se for, depende do propósito. Então, se for visto, sim, se não for, não precisa. Geralmente, né? Claro, dependendo da profissão. Tem profissões que você tem que validar o diploma para atuar naquela profissão específica aqui na Austrália, mas algumas profissões é isso. Para você atuar aqui, você não vai precisar validar a profissão, mas vai precisar validar se você for trilhar um caminho para conquistar um visto de trabalho, um visto permanente no país. E aí, nesse caso, a gente sempre orienta, porque cada caso é um caso, né? Então a gente sempre orienta. E as leis mudam o tempo todo. Então, é importante conversar com agente de imigração registrado. A Tagarela tem a Tagarela Migration, que tem agentes de imigração registrados que podem atender as pessoas, que atendem as pessoas em inglês, em português, enfim. Então, fique à vontade. Quem quiser, né, ter acesso a esse serviço, pode mandar mensagem para a gente pelo Instagram, mensagem direta, que a gente passa todos os detalhes. Mas é isso, não tem como a gente orientar, né, Mari? Ainda mais a gente que é leiga no assunto, orientar as pessoas sobre caminho para a imigração. Mas vamos começar então falando da comunidade ITBR. Eu falei que até o Lucas, quando a gente estava conversando antes da live, comentou que oficialmente a comunidade foi lançada, né? Surgiu em 2018, mas começou antes, na verdade, com um grupo de pessoas se encontrando, né? Fazendo happy hour para trocar ideias, trocar informações sobre TI aqui na Austrália. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho de como surgiu o ITBR. Sim, com certeza. O Lucas, ele foi um dos fundadores lá do início, né? Junto com outras pessoas. O que aconteceu foi que quando nós nos mudamos, eu, meu marido, meu filho, né? E meu marido é de TI também. Ele começou a procurar entender um pouco mais do mercado de trabalho de TI, ele começou a procurar pessoas de TI brasileiros aqui ou não brasileiros, tentar entender um pouco. E a gente teve ele teve bastante dificuldade em encontrar pessoas dispostas e abertas, porque muitas pessoas já estavam aqui há tantos anos, né? Acaba que fica assim, um pouco cansado daquelas mesmas perguntas, aquelas mesmas coisas. E aí teve essa dificuldade. E aí, em algum momento, esse grupo de pessoas, de amigos, que o Lucas é um deles, meu marido, e tem outros, começaram a se encontrar para tomar uma cerveja e conversar sobre isso, né? E falar, e aí, cara, eu trabalhava, o Lucas veio da Nova Zelândia e já estou trabalhando, o outro eu não estou na obra, eu tenho filhos, eu não tenho. E aí começaram a conversar entre eles e dividir essas dificuldades entre eles, e essa cervejinha começou a ficar mais frequente. E aí outras pessoas começaram a se juntar, começaram a ter... Foi na época, tinha um restaurante brasileiro aqui que fechou depois por causa do Covid, Cafezito, muitos vão lembrar dele, então Hall. E a gente ia Sydney, né? Sim, a gente ia almoçar lá. E aí a Eu mesa foi ficando... Eu já fui nesse restaurante, era bem... Ficava num... Você descia uma escada, não é? Numa galeria, tipo um shopping de galeria, assim. Eu lembro. A gente almoçava lá, a mesa começou a ficar maior, e aí começaram a fazer alguns meetups mais específicos de Agile, mais específicos de... E esses meetups eram bem informais, assim, a gente tem fotos antigas bem interessantes, assim, era o pessoal de .NET na casa de alguém, na casa dos amigos do .NET, aí eles conversavam sobre .NET, e aí alguns de Agile, alguns disso, aí foi indo, foi ficando grande, e aí a gente resolveu criar a comunidade no Facebook, e a partir do Facebook começaram as comunidades no WhatsApp, e depois do WhatsApp começaram assim, a gente precisa se organizar um pouco melhor em fazer esses encontros num lugar maior, isso começou a crescer, e aí hoje a gente tem esses encontros, e aí tem outras cidades, não ficou só isso, então começou a crescer dessa forma, assim, ao longo dos anos. Hoje, como é que está a comunidade? Como você falou, tem encontros presenciais em outras cidades também, além de Sydney. E são cerca de quantas pessoas participando
por WhatsApp, por exemplo? Como é que está o tamanho dessa comunidade hoje? Tá bem grande, assim, Sydney é a maior, né, cidade, e a gente tem um grupo que a ITBR é uma comunidade, como a gente fala mesmo, porque a comunidade é feita por todo mundo que está lá. Né? A gente tem um grupo de que a gente chama de organizadores, que são essas pessoas que estão há um tempo, ou pessoas que ao longo do caminho se juntam com a gente para ajudar a organizar essas coisas. Então, em Sydney, a gente tem a cada 3 meses, a gente tem esse happy hour que a gente chama geral, que tem palestras e tem networking e drinks também, a cada 3 meses. Aí agora a gente intercala a cada 3 meses, né? Então, a cada 2 meses a gente tem o Só das Meninas, que também é um grupo que está crescendo muito. E aí também tem esses momentos pontuais, igual eu falei assim, de tecnologias mais específicas, né? Então, tem um grupo de pessoas que nos ajuda, que ajuda muito a comunidade na área de data. Então, eles têm os Data Talks, que a cada semana existe um local que você vai para estudar, para aprender, pessoas diferentes vêm, são grupos de estudos, né? Também teve o de DevOps. E a gente tem das outras cidades. Então, hoje a gente tem em Perth, a gente tem em Brisbane, a gente tem em Adelaide, a gente tem em Melbourne. São esses lugares que são os mais prevalentes. Mas igual, falo de novo, comunidade, porque às vezes as pessoas vêm na gente e falam assim, podemos organizar? Eu falo, vocês podem tudo. Manda aí que dia, se vocês não tiverem dificuldade de encontrar lugar, a gente vai achar quem pode nos ajudar. Ou se você já tiver um lugar, me fala a data, o horário, a gente te ajuda a divulgar. E é isso, não tem permissão, é juntar a galera e se ajudar mesmo. Tem ideia de quantas pessoas fazem parte? Por exemplo, no WhatsApp tem muita gente. Tem muita gente. No happy hour de Sydney, geralmente eu tenho uma média de 50, 60 pessoas que vai no happy hour. De meninas é uma média de 30. Mas na comunidade de WhatsApp, a gente tem o máximo, porque a gente tem uma limitação do WhatsApp. Isso tem sido uma pergunta muito frequente, acho que é legal falar. A gente migrou para a comunidade, para o Nova Tool do WhatsApp, que chama Comunidade, que você tem um grupo geral, mas consegue ter outros grupos linkados, que nos deu mais capacidade. Então, hoje a nossa capacidade máxima é de 2.000. E a gente já passou há muito tempo, então a gente tem sempre que limpar. Pensa, desculpa, a gente vai dar preferência para quem está aqui ou para quem já está participando, mas... E muitos perguntam, por que vocês não usam outros, Slack, ou Concord, ou outras coisas? A gente já testou todas, mas o brasileiro gosta do WhatsApp. Então, brasileiro adora um WhatsApp. E me dá uma agonia, porque os australianos adoram mensagem de texto, SMS, porque né? É graça, SMS aqui a gente não paga, então é diferente do Brasil, né? E aí tem essa limitação e a gente está sempre tentando fazer alguma coisa para melhorar isso, mas a gente já tentou essas outras tools. O Slack, a ITBR ainda está ativo, a gente nem deixou de usar, mas ninguém fala, todo mundo volta para usar. Então, assim, peço paciência de todos, a gente vai pensar em formas melhores, mas realmente... Então, hoje a gente tem 2.000 pessoas, que é o máximo, mas se a gente pudesse ter mais, a gente acha que teria muito mais. Bom, como participar, né, da comunidade ITBR? A forma mais fácil é se juntando à comunidade, ao grupo no Facebook, Mari. E aí o grupo do Facebook é it.br Austrália, né? Só para as pessoas saberem. Lá as pessoas conseguem, né, acessar o grupo, se juntar ao grupo, e lá tem o link para o WhatsApp. Como é que funciona? A sugestão é sempre essa, assim, principalmente se você ainda estiver no Brasil, pode ir no Facebook, faça suas perguntas lá, as pessoas respondem. Se tiver alguém específico que deu aquele match da área, vocês podem trocar o WhatsApp entre vocês ou o Facebook, como a pessoa ficar mais confortável. Mas se você já estiver quase vindo, já com seu intercâmbio certinho, né, tudo aprovadinho, tô chegando, vai para o WhatsApp, manda talvez uma mensagem para os admins do grupo e fala, olha, eu tô indo, tô chegando, que a gente dá preferência. E se você já estiver aqui, com certeza no WhatsApp, a gente já te coloca lá. Mas vai para o Facebook, depois, se precisar, vai para o WhatsApp mesmo. De novo, igual eu falei, pela limitação, mas os 2 lugares a gente está lá. Você comentou comigo, né, antes da gente fazer a live aqui, quando a gente estava trocando informações, que são 17 pessoas hoje que administram a comunidade ITBR, é isso?
Eu acho que a gente está mais ou menos nesse número, talvez um pouco menos, mas é em torno de umas 15 pessoas nos organizadores. Que são pessoas que já estão aqui há alguns anos, que já atuam com TI há alguns anos e conhecem bem o mercado de trabalho aqui, enfim, sabem, né, o que passar de informação para as pessoas e até mesmo como fazer essa administração, né? O que você falou. É interessante entrar na comunidade porque às vezes as pessoas vão encontrar alguém lá que é da mesma área, que pode, né, passar mais informações, mas tem que ter essas pessoas, esse grupo que administra, né? Já que são O duas nosso mil pessoas. ele é de moderar um pouco a comunidade, né? Porque como é uma comunidade, a gente sempre, algumas pessoas querem oferecer algum serviço, a gente fala assim, se for para ajudar a comunidade de coração, sem ser um esquema, alguma coisa assim nesse sentido, vai lá, posta lá e fica à vontade. Mas a gente sempre modera no sentido assim, se está tendo algum serviço que não é alinhado com a comunidade, ou se tem alguém criando. Não acontece tumulto, essas coisas não acontecem, não. A gente é bem legal a comunidade. Mas se a pessoa estiver tendo assim e-mail demais, mas é administrar o WhatsApp e é ajudar nesses happy hours, nesses meetups, no dia, é um trabalho bem grande que alguns dos organizadores fazem, que a gente faz live em Sydney e das outras cidades também, de achar o lugar, de criar o evento, de estar lá. Então, essas pessoas fazem. E a gente tem alguns desses organizadores que estão nessas cidades, que nos ajudam a cuidar um pouco dali, das pessoas dali também. É Que só esse papel, assim, a gente não é que a gente manda nada, não, é mais para a gente manter o propósito e a missão do ITBR sempre vivo. Com certeza, né? E organizar tudo, né? Sempre que tem um grupo grande de pessoas, é preciso Sim. que, né, outras pessoas, né, um grupo menor organize tudo para funcionar bem. Como você define, né, que a comunidade ITBR ajuda as pessoas, os brasileiros que querem ingressar no mercado de trabalho de TI aqui na Austrália? Que tipo de ajuda é oferecida, né? Tanto dos organizadores da comunidade, mas também de todas as pessoas que participam, né? É claro, tem essa troca de informações, né? As pessoas compartilham disso, mas, por exemplo, vocês ajudam também, a pessoa não sabe nem às vezes como preparar um currículo para o mercado de trabalho australiano para a área de TI, coisas do tipo, sabe? Eu queria que você falasse Sim, um pouquinho sobre o que exatamente, né, as pessoas encontram na comunidade. sim. Não existe nenhum serviço formal que eu diga assim, a comunidade oferece isso. Tudo que é oferecido é vindo da comunidade. Então, a primeira coisa que a gente oferece é esse acolhimento para as pessoas se sentirem na comunidade, se sentirem pertencentes, ou seja, eu estou indo, ou eu estou na Austrália, mas eu tenho mais 2.000 pessoas que estão na mesma situação, né? Alguns com mais experiência, menos experiência, mas eles se sentem acolhidos. A segunda coisa é oferecer esse espaço safe space, né? Que a gente fala assim, de você se sentir tranquilo de entrar nessa comunidade no WhatsApp ou Facebook e fazer suas perguntas. Pode ser bobo, pode não ser. Se sinta à vontade. E essa ajuda de currículo, isso vem da comunidade. Então, quando você, por isso que a gente fala assim, peça ajuda, fala, posta lá. Porque alguém vai vir e vai te dar essa ajuda, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, gente, alguém consegue revisar meu currículo? E aí alguém da comunidade vai se oferecer. Os organizadores se oferecem, mas às vezes o que a gente faz é introduzir outras pessoas, porque às vezes, muitas das vezes, não é a minha área e eu não vou opinar no currículo muito técnico. Eu preciso, então, eu falo assim, eu vou te apresentar aquela pessoa que vai te ajudar. Muita Legal. gente com entrevistas, né? Simular uma entrevista. Às vezes eles mandam assim, gente, eu tenho uma entrevista amanhã. Alguém consegue simular? Eu sempre vou, às vezes, mais para a questão do leadership ou do inglês, mas se, de novo, se for técnico, eu sempre vou trazer alguém junto comigo. Que área que é? Dados? Traz alguém junto, que a pessoa vai perguntar mais. Então, assim, todo esse serviço, digamos assim, é oferecido pela comunidade. E com relação a vistos, não é um serviço de imigração, mas às vezes, de novo, a pessoa passou pelas mesmas coisas. Teve a pergunta da ACS, joga lá. Alguém validou seu tecnólogo da ACS, alguém vai te falar, eu fiz, foi assim que funcionou, foi isso que aconteceu, se quiser fala comigo. É isso que a comunidade oferece. Todo mundo que faz parte da comunidade, de certa forma, presta esses serviços para o outro.
É interessante, como eu falei no início, a gente já fez duas lives, né, nessa série sobre TI na Austrália. Uma com um estudante de TI, que está fazendo bacharelado de TI aqui agora, que é o Luiz. Ele já cursou TI no Brasil, tinha começado a trabalhar com TI antes de vir para cá, mas agora ele está, né, estudando para se aprimorar, enfim, para aprender mais e para seguir na área de TI aqui. E a Fernanda Santos, que já atua desde o Brasil também na área de TI, ela é desenvolvedora de software e ela falou do mercado de trabalho aqui. Os dois citaram a comunidade, a Ah, ITBR. O Luiz falou que já está na comunidade, né, que já pega dicas, que já fica de olho nos conselhos que as pessoas dão, nas dicas que as pessoas dão. E a Fernanda disse que o marido dela, que também é da área de TI, conseguiu o primeiro emprego dele muito com a sim. ajuda da comunidade. Então, assim, eu acredito que vocês vejam muito isso, que isso Muito, seja muito gratificante até para vocês, né? De ver que as pessoas estão, a partir das informações que são trocadas na comunidade, do sim. apoio que os próprios integrantes da comunidade, né, dão um para o outro, as pessoas conseguem chegar lá, né? Isso é legal. Sem dúvida, eu falo com todo mundo, assim, às vezes a pessoa fala para mim, né, porque eu ajudei um pouco mais, eu falo, posta lá. Ah, eu não queria me gabar, né? Eu falo, não é se gabar, é uma história de sucesso sua, tem que se gabar mesmo, né? Chega lá e fala, gente, eu queria falar, consegui meu emprego, eu fiz dessa forma, aquela dica me ajudou. Volta na comunidade, conta para todo mundo. Sem dúvida, a gente tem muitos casos de sucesso, igual eu falei, eu também fui um deles, então, sem dúvida, é muito gratificante mesmo. E aí, conta um pouquinho desse grupo de mulheres, então, Mário, já que você, né, você que criou esse segmento de mulheres na comunidade ITBR. Por falar nisso, eu vou só fazer uma sugestão aqui para vocês. Eu abri aqui o grupo no Facebook da comunidade ITBR, tem uma foto lá só com homens. Sim, Eu acho que você já deve mudar essa foto. recebemos Coloque as mulheres lá também. Já recebemos esse feedback e aí a gente se deu conta que porque cada encontro que a gente vai, às vezes vai uma das meninas ou duas das meninas, a gente não tinha nenhuma foto. Aí a gente prometeu que próximo ITBR nós vamos tirar uma foto nova com as meninas e nós vamos atualizar. Eu já recebi esse feedback e eu mesma, que sou mulher, não tinha notado, então foi legal. Pois é, ó. Não, eu sei que essa foto né, foram os meninos que fundaram e tudo mais, que começaram a comunidade, mas agora que já tem tantas mulheres, né, é importante que elas estejam representadas ali na foto de capa da comunidade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Desculpa. Só para constar que nós somos o maior grupo do WhatsApp de meninas. O grupo das meninas é maior que o dos meninos, é isso? Porque a gente tem os segmentados, né? De dados, de desenvolvimento, de produto, de agile, o geral, de meninas é o maior. Aí, ó. Viu só? Nós somos, né? Nós somos maioria mesmo, enfim. Mas como começou, né? Que você perguntou. Eu vou só ler uma rapidinho aqui. Tá. Acho que é Marila, enfim, está perguntando sobre fazer parte da comunidade. A gente já comentou aqui antes, o melhor caminho é pelo Facebook, tá? O nome da comunidade do grupo no Facebook é it.br Austrália. Então lá você consegue acessar os links de WhatsApp e já deixar perguntas lá, enfim, né? Pelo Facebook já tem essa troca de informações, tá? Então é o melhor caminho para quem quer ingressar na comunidade. E aí, então, Mari, fala, por favor, para a gente como é que surgiu o grupo de mulheres, né? Por que você sentiu essa necessidade de criar esse segmento de mulheres dentro da comunidade ITBR? E aí depois eu vou pedir para você falar também um pouquinho sobre mulheres no mercado de trabalho de TI aqui na Austrália, porque você já me falou que acha um pouco diferente do Brasil. A própria Fernanda, que a gente conversou com ela na live anterior, falou sobre isso também. Então, por favor, fale sobre o grupo de mulheres aí da comunidade. Começou assim, quando eu consegui voltar para a área de TI, na Austrália, eu estava com meu filho bebezinho, ele estava com uns 9, 10 meses, meu segundo filho, e eu comecei a me organizar para voltar para o mercado de trabalho. E uma das coisas que as pessoas falavam era assim, você tem que ir nesses meetups, você tem que ir nesses encontros. Eu falava, como? Eu tenho um neném de 9 meses. Não dá. Ah, deixa com o pai. Tá com breastfeeding. Não dá. É tudo à noite. Antes do Covid não tinha isso online. Você tinha que ir na hora de pôr o neném para dormir. De qualquer forma, eu falei, como é que eu faço? E aí eu tive a ideia da gente fazer um dos encontros da ITBR, da gente fazer um churrasco no parque.
para trazer marido, mulher, gato, cachorro, papagaio, as crianças e a gente poder fazer networking com os meninos brincando no parque. E esse churrasco foi muito legal. E ele até então, até esses dias alguém falou, a gente está precisando fazer um de novo, porque foi muito grande. A gente tem uma foto bem legal. E aí, nesse churrasco, eu conheci outras mulheres de TI, outras mães, mulheres de TI, e conversando com elas, falam assim, a gente precisa fazer um grupo de mães em TI, porque a gente se entende, se resolve, beleza. Criamos o Mães de TI. E a gente foi vindo mães, e aí nisso as meninas que não são mães começaram a reclamar. Mas mãe, posso entrar? Eu posso entrar mesmo não sendo mãe? E aí, nessa época, a pessoa que criou comigo, eu falei assim, tudo bem se a gente virar isso para mulheres? Ela falou assim, pode ser, desde que a gente ainda tenha a abertura de falar de filhos e ser mãe em TI. Eu falei, mulher, é problema de mulher, tá dentro, né? E aí isso virou mulheres e aí foi crescendo e crescendo. Foi assim que a gente começou de mulheres. Que legal isso. E é Legal. super importante mesmo, né? Porque é diferente, né? É isso. A mulher, por exemplo, quando tem filho, tira ali a licença maternidade, que pode ser inclusive estendida, né? De até 1 ano. Algumas empresas oferecem essa possibilidade para profissional que se torna mãe. Então, até queria que você, já que a gente está falando disso, entrasse aí nesse assunto de como trabalhar com TI sendo mulher aqui na Austrália. Como você vê, quais são as diferenças que você vê aqui e no Brasil, já que você já atuava na área de TI no Brasil? O que você tem a dizer para as mulheres, né, que pensam em atuar com TI aqui na Austrália? Eu vou dar a visão assim de maneira geral, porque com certeza tem exceções, né? A Austrália é um país multicultural, então dependendo da empresa, qual que é a cultura, né, do nível gerencial que você vai trabalhar, pode ser uma cultura mais complicada, menos respeitosa com a mulher, depende, né? Mas de maneira geral, e também depende muito do cargo que você vai exercer, porque alguns cargos, tipo assim, que é muito, depende que você trabalhe extras horas, assim, não é muito comum, mas existe algumas pessoas que têm que estar lá na hora do deployment, pessoas de infraestrutura, misturei inglês com português. Mas, de maneira geral, a Austrália, a cultura é muito respeitosa de maneira geral, vem muito da cultura inglesa, né, e australiano também, até os aborígenes, né, também se respeitam muito entre a comunidade. Então, de maneira geral, respeita muito e como a gente não, a Austrália é um país não muito grande, né, e a dificuldade de se ter mão de obra de uma forma que tem melhorado muito, mas ainda tem essa dificuldade, eles prezam muito por mulheres que também estão voltando da licença maternidade. Então, muitas mães perguntam assim, eu tenho 1 ano que eu não estou trabalhando, eu tirei 2 anos para ficar com meu filho em casa, isso vai ser visto, mal visto. Não é visto, mal visto, não é, tá? Você só precisa, não vai esconder no seu currículo, né? Você tem uma experiência de 7 anos aqui, um buraco, e depois você voltou, a pessoa fala assim, o que aconteceu? Coloca lá que foi um gap career, que você estava cuidando do seu filho, coloca as coisas lá, não costumam ter problemas com isso, respeitam muito, e não só com a mulher, mas com o homem também, que eles entendem que você tem uma vida de família, então você precisar buscar seu filho na escola porque ele está doente. Eu já teve várias vezes que eu estava numa reunião assim bem, bem importante, meu telefone tocou, e aí eu falei, eu não vou incomodar, mas a mãe já muda a cara um pouquinho. Eu já mandei mensagem pro pai, falei, você busca que eu tô ocupada, mas o semblante deu uma preocupada, e eles falaram, tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, meu filho tá com febre, mas eu já falei com o pai, levanta dessa cadeira e vai, tá tudo bem, a gente faz isso amanhã, família, né? Então, assim, de novo, igual eu falo, depende do momento que você tá na carreira ou da empresa que você tá, mas de maneira geral. E muitas meninas mães ficam com medo de falar da vida pessoal numa entrevista e dizer assim, eu sou mãe, porque no Brasil, às vezes, você falar que é mãe é ruim, né? Ai, menino vai ficar doente, vai, né? Aqui a gente tem férias específicas, dias pagos, né? Se você for um funcionário igual carteira assinada no Brasil, né? Você tem uns dias específicos para sick leave, que é de doença, né? Umas férias quando você estiver doente, que você pode usar para você
está doente, ou você pode usar para cuidar de alguém que está doente, né? Então, você tem isso ainda pago, né? Se você não puder, falar, olha, amanhã eu não vou trabalhar porque meu filho está doente. Então, assim, respeita muito isso. Ainda é muito de maneira geral no mundo, o mundo de TI ainda é predominante masculino, isso não é diferente na Austrália. Então, eu já me vi várias vezes no prédio, assim, num andar muito grande, que eu era a única mulher no meio, assim, de 20 homens, né? Então, ainda é, mas eu nunca sofri, até o momento, nenhum preconceito por eu ser mulher, Uhum. né? Então, assim, eu não vejo, nunca vi isso, mas eu sei que algumas meninas às vezes relatam de se sentir um pouco incomodada ou se sentir um pouco preconceito por ser mulher. Uhum. Mas eu sempre falo com elas assim: levanta essa bandeira na sua empresa também, né? Fala com os seus, se você tem essa relação boa com o seu chefe, fala com ele o que você está sentindo, né? E fala com ele assim: posso te ajudar ou ajudar a empresa de maneira geral a mudar um pouco as políticas? Vocês querem mais mulheres? Com certeza eles vão falar que sim, porque a diversidade no mundo de TI, não só de mulher e homens, mas de diferentes nacionalidades, diferentes backgrounds, senior com junior, dá uma estrutura legal para uma empresa, né? Um pensamento diferente. Então, levanta isso, fala, posso fazer um comitê? Porque isso tudo tem que mudar já quando você contrata, né? Então, como que tá o RH? Só tem homem. Então, peraí, deixa eu bater um papo com eles sobre quando você recrutar, como que um job description, né, a descrição do trabalho, precisa dizer que a empresa é aberta e é flexível com a família. E aí a mulher vai ler aquilo ali e vai falar, vou aplicar naquela. Porque eles já falaram que eles entendem que a gente tem família, né? Que é flexível nisso. Então, levanta essa bandeira, mas de verdade, até hoje não tive nenhum preconceito com relação a isso. E de maneira geral, de novo, eles buscam por muitas mulheres. Se for mulheres na área de desenvolvimento, mais ainda, né? Uhum. A gente sempre brinca, quando eu conheço alguma das meninas que são desenvolvedoras, eu falo assim, você é mulher, você é desenvolvedora, você é ouro para as empresas. E Você brasileira, tem o poder, você tem o poder. e brasileira tem a comunicação, né? Tem o que a gente chama de soft skills, que é difícil para algumas empresas conseguir esse tipo de skills, de uma pessoa que consegue conversar com os colegas, conversar com o stakeholder, com o gerente. Então, assim, de maneira geral, tem uma adesão bem legal para as mulheres e a Austrália dá bastante valor nas mulheres, sim. Bom, né? Isso é fundamental, né? Porque, inclusive, os brasileiros são muito bem vistos aqui na Austrália, no mercado de trabalho em geral, né? E a Fernanda falou isso na live anterior Sim, sobre as empresas pelas quais ela já passou, sempre ela viu que eles valorizavam muito profissionais brasileiros, porque tem uma boa fama de que fazem um bom trabalho, de sim, que são dedicados, né? Então, isso é muito bom e acredito que as mulheres também tenham essa boa imagem, porque mulheres são muito, geralmente, cuidadosas, muito sim, dedicadas, enfim, tudo que fazem sim. e não tem E, porquê, né, não ter. Se tem uma profissional qualificada ali, por que que ela não assumir aquela vaga? Tem uma pergunta aqui da Lilian. Aqui na Austrália existem metas de contratação para diversidade, por exemplo, vagas afirmativas para mulheres. O Lucas já vai entrar na live, tá, gente? Eu vi que o Lucas já enviou a solicitação aqui. Lucas, eu já vou te adicionar na live. Vamos só concluir esse assunto. Concluir assim, por enquanto, esse assunto das mulheres aqui, respondendo essa pergunta da Lilian. Como a Mari falou, geralmente quando eles anunciam uma vaga de trabalho, muitas empresas colocam aqui, a gente colocam, né, na vaga. Que elas apoiam a diversidade, que as vagas são, né, para sim, pessoas das mais diversas nacionalidades, e aí entra a questão do gênero, entram várias coisas, sim, e discriminação no local de trabalho contra a lei aqui na Austrália, o Fair Work, sim. que é um órgão voltado, né, para os direitos dos trabalhadores, se preocupa muito com isso e está sempre, né, quando recebe reclamações com relação a isso, aciona as empresas e tudo mais. Então, qualquer pessoa que passe por discriminação, seja por gênero, por raça, por enfim, qualquer coisa nesse sentido pode levar isso para o Fair Sim, Work Ombudsman. Então, as empresas se preocupam em colocar isso até no sim, anúncio da vaga de trabalho, né?
Agora, tem isso, Mari, de vagas específicas para mulheres? Eu acredito que não, né? Mas talvez no processo seletivo eles levem isso em consideração. Não sei o que você vê com relação a isso. Eu vou falar o que eu sei, mas se alguém estiver assistindo que é de RH aqui da Austrália, que a gente tem meninas e pessoas que são brasileiros também, que são da área de recrutamento aqui, pode me corrigir. Eu não acho que existe uma meta formal de dizer se você tem tanto por cento de diversidade, mas as empresas que têm uma boa cultura e que querem mostrar essa cultura, elas são diversificadas, tá? Então, assim, as melhores empresas para se trabalhar, quando você vê elas têm esses comitês de diversidade, né? De todas as de cultura, igual você falou, de sexo, de religião, de tudo. Isso leva muito a sério. Então, na minha empresa, por exemplo, a gente tem comitês de mulheres, de LGBT, de todos esses a gente tem. E aí é uma empresa que as pessoas, bons profissionais, vão escolher para trabalhar. Por isso que é bom para as empresas, né? Então, um profissional muito bom que preza por essa cultura, ao invés de uma cultura fechada que não valoriza, eu vou para uma empresa melhor, né? Então, é mais por esse sentido. É a cultura. E isso reflete a nossa população, né? Principalmente a população australiana, que é tão multicultural. Aqui a gente vê pessoas de várias nacionalidades, várias religiões, várias raças, enfim. Né? Então, isso reflete a nossa população. É muito importante que a empresa tenha essa preocupação, né? Bom, deixa eu adicionar o Lucas agora, que ele está esperando. Né? Eu falei que ia adicioná-lo antes, às 10h30. E deixa eu ver se ele vai entrar, se tá tudo certo. Aí. Oi, Lucas! Oi, tudo bom? Tudo bem. Bom, primeiro, obrigada por estar aqui. Prazer ter você. Obrigada por ter tirado um tempinho aí para participar da live com a gente. Beleza, não? Obrigado. Obrigado vocês darem esse tempo aí para Mari, para eu também fazer falar um pouco do ITBR. Que é super importante, né? Uma comunidade fundamental para os brasileiros que querem atuar na área de TI aqui na Austrália, para quem já atua também, pessoas que às vezes querem mudar de emprego, né? Enfim, é super importante o papel da comunidade. Deixa eu só ler uns comentários aqui, Lucas, antes de você começar a falar. A Mari perguntou em relação à idade, até quantos anos eles pegam para trabalhar. Como eu estou terminando de pagar o intercâmbio com vocês, é interessante para mim a questão da idade. Como é que vocês veem isso na área de TI, gente? Eu, pelo menos, desde que eu cheguei na Austrália, o que eu reparei, aí eu não sei como funciona em determinadas empresas, né? Mas, no geral, eu vejo muitas pessoas mais velhas já trabalhando, e eu acho isso muito, muito legal, assim. Não sei se no Brasil eu não reparava, ou se aqui é diferente realmente. Eu vejo muitas pessoas, né, já mais velhas, de uma idade mais avançada, que talvez já estivessem aposentadas ou, enfim, trabalhando e geralmente felizes da vida. A gente vê essas pessoas que fazem esses tipos de trabalho na rua, né? Ajudando as pessoas na rua e tudo mais. E eu acho isso muito interessante. Agora, eu não sei como é na área de TI. O que vocês têm a falar sobre isso? Deixa eu começar aqui para dar um descanso aí a Mari. Eu vejo assim, eu acho que em geral, as empresas não se importam com que essa pessoa é mais velha, se é mais nova. O que vai determinar se você vai conseguir avançar no processo seletivo é mais a sua experiência mesmo. Então, de repente, se a empresa tiver um budget um pouco menor e está contratando uma pessoa mais júnior, eles não vão ter como pagar para você o salário de uma pessoa sênior. Então, talvez se você demonstrar que você tem, né, seu currículo enorme, várias páginas, muita experiência, eles não vão querer tanto conversar com você, mas a idade em si, isso daí não é impactante, não. A gente já contratou lá onde eu trabalho, né, pessoas, sei lá, muito com idade mais avançada e também recém-formados. Então, isso, eu não vejo... Como é que você vê isso daí, Mari? Não, eu concordo. Eu tenho um desenvolvedor na minha equipe que tem 76 anos. Eu sou a mais nova da minha equipe, então, assim, eu acho que não, eu concordo com o Lucas. Não tem problema algum. A idade vai ser um fator para visto, que aí de novo você fala com o seu imigrante, imigração, mas para trabalho, nenhum problema. Exatamente. Para visto, a idade conta, realmente tem.
Brasil, a gente coloca, às vezes, idade no currículo, umas coisas assim. Aqui ninguém nunca vai nem pôr sua idade, nem foto. E aí você vai... Foto no currículo é uma coisa que... E aí você contrata a pessoa pela experiência, você falou com ela, gostou. Quando ela aparece lá, e aí, beleza, não tem problema algum. Se é velho, novo, moreno, alto, o que for, vamos fazer a entrevista. Isso é interessante, gente. Essa questão do currículo é bom ficar atento. E aí, por isso é legal, inclusive a Tagarela, Intercâmbios, a gente oferece, né, workshops gratuitos de currículo para os estudantes Tagarela, justamente porque é importante saber como são os moldes, né, do currículo atualmente, dependendo da área, aqui na Austrália. E, por exemplo, o endereço. Às vezes nem o endereço você precisa colocar, o seu endereço residencial. Porque tem Civil. gente que tem medo de, eu moro longe da empresa, eles vão achar que eu vou levar muito tempo para chegar na empresa, que eu vou me atrasar. Então, assim, tem várias coisinhas que é bom se atentar, e por isso a importância, né, de pedir dica na hora de fazer o currículo, participar dos workshops da Tagarela, né, quem é estudante Tagarela, e dentro do grupo eu sei que vocês têm isso, um ajuda o outro com relação ao currículo, a Mari mesmo já falou de revisar currículo e tudo mais. Tem só um comentário que eu vou ler aqui da Natália, ela falando, podia existir esse grupo para engenheiras também. Eu acredito que se você for no Facebook, nas comunidades de brasileiros no Facebook e perguntar, você vai encontrar grupos né, de profissões diferentes, Mari? Você está falando que existe já? Existe sim, eu não sei o link, mas eu sei porque uma das meninas do Haiti, o marido dela é engenheiro e ele está nessa comunidade. Então existe sim. Eu não sei o endereço, mas existe. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com a sua posição, Mari. Como é a área de produto por aí? Tem rolado um boom nas Américas para vagas de Product Marketing Manager. Vocês têm visto esse movimento por aí também? A gente vai ter que fazer uma outra live depois para falar desse movimento, mas é um movimento que todas as empresas querem ser mais de produto, né? Que é produto onde está mais o dinheiro, onde você consegue escalar e crescer, e ser mais digital, produtos mais digitais, né? E menos serviços. Então, sim, tem um bom sim na área de produto. Aqui também tem bastante vaga. Tá mudando um pouco assim como a atuação dessas pessoas de produto, porque você falou de marketing, agora está pedindo mesmo que você seja uma pessoa que vai marketing, business, TI, depende da empresa, mas sim, tem bastante vaga na área de produto aqui. E o Robson perguntou exatamente da sua função de Product Owner, como é que tá aqui na Austrália, e Scrum Master, é isso? Gente, se eu pronunciar errado aqui as funções, me desculpem, mas eu sou leiga em TI. Falou certo. Scrum Master tem reduzido bastante. Eu acho que à medida que o Agile está ficando muito mais conhecido e maduro, né? Assim, de maneira geral, as próprias pessoas da equipe, os desenvolvedores, o Tech Lead, ou o Product Owner, ou o gerente daquela equipe, um BA, as pessoas já conhecem mais o Agile, elas mesmas já se organizam e fazem... Eu não quero criar muita polêmica, né? Que a gente poderia... Mas assim, você vê menos vagas de Scrum Master, ainda tem sim, principalmente empresas grandes que estão fazendo uma Agile Transformation, que precisam de pessoas mais ali. Mas de Product Owner também tem bastante vaga, ainda tem bastante vaga, mas Scrum Master um pouco menos, mas tem sim. É mais complicado para quem precisa de visto pelo trabalho nessas áreas ou pelo lista de profissões, porque essas profissões não estão na lista e precisam, todos eles vão te pedir um full-time, pode ser que você consiga algum part-time ali, mas é mais difícil do que um part-time em desenvolvimento, por exemplo. Tá. Mas tem bastante. O Max perguntou sobre conseguir emprego na área de TI com visto de estudante. Pode limitar sim, Max. Não tem como a gente dizer que não, porque estudante só pode trabalhar no máximo 48 horas por quinzena legalmente aqui na Austrália. Mas a Fernanda mesmo, que a gente conversou com ela na semana passada, na live anterior, ela falou que conseguiu já 2 trabalhos como part-time aqui, quando ela ainda não tinha permissão de trabalhar full-time. Então, assim, pode ser mais difícil, sim, mas é possível. E aí, acho que, como a Mari falou, pode depender da área que você atua, enfim. Mas vamos falar um pouquinho com o Lucas. Lucas, conta pra gente. Eu achei interessante que você falou que você primeiro foi para Nova Zelândia, né, antes de vir para a Austrália, e que você conseguiu trabalho na Nova Zelândia antes de sair do Brasil, foi isso? Conta um pouquinho, assim, da sua trajetória pra gente, que eu acho interessante, que você saiu do Brasil, foi para Nova Zelândia, veio para cá. Então, isso das pessoas que estão pensando em sair do Brasil agora para tentar um trabalho de TI, né, em outro país, aqui na Austrália, no caso, fala um pouquinho da sua história para a gente.
Ah, beleza. Eu sou da área de desenvolvimento, então eu saí do Brasil em 2015 bom, aquela coisa, né? Eu sou de uma cidade pequena eu sou de Aracaju, né? Então, o mercado de TI em Aracaju ainda é um pouco, muito pequeno e não paga tão bem quanto os grandes centros no Brasil. E eu estava decidindo entre sair de Aracaju e para onde eu ia ir. E tinha alguns amigos que já tinham feito essa mudança para Nova Zelândia. E eles acabaram falando, vem pra cá, é fácil, tipo, era na época, né? Não sei hoje em dia, mas relativamente fácil de achar emprego. Eles sabiam que eu tinha inglês já bom, já estava trabalhando numa multinacional na época, então já tinha essa parte meio que resolvida. E aí, acho que isso foi meio de 2016, e aí comecei a aplicar entrei no LinkedIn, comecei a aplicar para algumas vagas. Obviamente, a maioria foi não, 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 não. Até que um dia, totalmente aleatório, esse meu amigo, me indicou para uma vaga que ele conhecia de alguém lá, lá na Nova Zelândia já. E aí eu fiz a entrevista com a pessoa. Eles, como era uma empresa pequena, isso também é uma coisa que eu recomendo assim, as pessoas que estão chegando, estão procurando um trabalho assim. Como eles eram uma empresa pequena, eles não tinham condição de pagar um salário astronômico, mas para mim, vindo do Brasil, um salário de 60 mil já é show de bola. Vamos nessa. Então foi o que aconteceu. A gente acabou casando isso. Eles queriam uma pessoa para começar imediatamente, então eu comecei já do Brasil ainda. E enquanto rolava todo o processo de visto para Nova Zelândia, né, de visto de trabalho, eu comprei passagem e tal, e isso demorou cerca de 3, 4 meses, e foi o tempo de chegar o visto e me mandar para Nova Zelândia. E aí eu passei dois anos lá, em Wellington, morei 2 anos em Wellington, e aí mesma coisa, 2 anos depois, alguém me achou no LinkedIn, perguntou se eu queria aplicar para uma vaga, eu apliquei para essa vaga aqui em Sydney, e aí também fizemos todo o processo, passei na vaga e fizemos todo o processo para mudar de Sydney, da Nova Zelândia para Austrália. Aí você veio para Obviamente, cá, desculpa te interromper, mas você veio aham, para cá com visto de trabalho? Como é que foi isso, essa questão dos vistos aí? isso. Quando eu cheguei na Austrália, eu já cheguei com visto 457, que era na época o visto de trabalho. É, eu tive uma certa sorte, eu acho que tipo, um pouco também de aplicar para várias vagas e tal, mas de já chegar assim com esse visto e tal. E como eu já tinha uma certa experiência, não era local na Austrália, mas na Nova Zelândia, então isso meio que ajudou a eles acharem também o meu currículo, a entenderem o que é que eu faço. Foi mais fácil de explicar qual era o nível da minha habilidade no desenvolvimento e tal. Então, já cheguei aqui com visto de trabalho e como a empresa é grande, 2, 3 anos depois eles aplicaram para o visto de permanência de residente e aí, agora eu sou cidadão já. Ah, que maravilha, que bom. Bom, e aí você citou o LinkedIn. Eu queria que você falasse, Lucas, então, da importância do LinkedIn, porque às vezes a pessoa não se atenta a isso, Sim. né, de que é importante ter um perfil ali atualizado no LinkedIn. E eu acredito que aqui na Austrália seja bem importante. Eu queria que vocês falassem sobre a importância do LinkedIn na área de TI aqui na Austrália, né? Além de ter o currículo, claro, atualizado e aplicar o currículo de acordo com a vaga, né? É importante que a pessoa se atente a Uhum. isso também, né? Seu currículo, você tem que sempre mexer no currículo de acordo com a vaga que você vai aplicar, que você vai tentar, Total. mas o LinkedIn. LinkedIn é fundamental. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu falo para quem está chegando aqui, tipo, que chegou primeiro mês, adiciona todos os recrutadores da sua área no LinkedIn. Já vai mandando mensagem, mesmo que eles não te aceitem ou qualquer coisa desse tipo, você já tem que ir tentando criar essa conexão. Porque eu acho que uma coisa que o pessoal talvez demore um pouquinho a entender é que os recrutadores, eles estão ganhando dinheiro em cima de você. Então, você tem que deixar o trabalho deles ainda mais fácil e ser proativo nesse sentido de ir atrás deles e falar assim, ó, estou procurando vaga nessa área, minha experiência é isso, isso e isso, tenho disponibilidade para trabalhar imediatamente, ou explicar um pouco da sua situação, e aí, como eu disse, eles, né, porque eles vão ganhar algum dinheiro, né, botando você na vaga, eles vão querer sempre te colocar para trabalhar assim o mais rápido possível. Então, Sim. é importante ter essa conexão
com os recrutadores da sua área e, obviamente, até sair um pouco do virtual mesmo, sair do LinkedIn, fazer conexão no LinkedIn, mas depois ir para a vida real e pagar um café para essa pessoa, explicar como é que tá a sua situação. Então, ter essa conexão acho que é fundamental, especialmente para quem está chegando. Bom, a Mari falou um pouco da experiência de trabalho no Brasil e na Austrália, Lucas, e sendo Aham. mulher, né, na área de TI. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, já que você está há alguns anos trabalhando na Nova Zelândia também. Nova Zelândia, gente, é tipo, não sei se eu deveria usar esse termo, mas puxadinho da Austrália. Né? Porque você falou, eu já Tem tive isso. experiência na Nova Zelândia e isso foi considerado quando eu fui contratada aqui na Austrália. Nova Sim. Zelândia, australianos e neozelandeses têm trânsito livre entre os dois países, então, assim, realmente tem essa conexão, sabe? E por isso acho que contou muito o fato, né, Lucas, de você ter trabalhado na Nova Zelândia antes de vir para cá. Tem muitas coisas que são muito parecidas nos dois países, enfim. E aí eu queria que você falasse, né, como você já atuava no Brasil e atuou na Nova Zelândia e aqui, do Uhum. que você vê de diferença, né, no trabalho mesmo, Claro. né? A Fernanda, na live anterior, falou que ela vê muita diferença com relação, por exemplo, à pressão no trabalho, a você trabalhar até muito tarde no Brasil, que é o que ela, né, como desenvolvedora de software, passava. Eu queria que você falasse da sua experiência. Sim, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem uma visão bem parecida. Acho que eu já estou nessa empresa há quase 7 anos agora, 6 anos e 10 meses. E eu tive que trabalhar um sábado, esses 6 anos inteiros. E não foi uma coisa assim, tem que fazer e tal, não, não. Era tipo, eu tinha um projeto que o meu manager tinha me dado, eu queria entregar, e aí eu, né, me propus a botar algumas horinhas a mais no sábado ali para já chegar na semana já mais preparado. Não é uma coisa que você vai ver seu manager fazendo você fazer. E acho que, na verdade, é o contrário. O que eu vejo aqui muito é o pessoal tentando organizar o pessoal que está trabalhando a sair um pouco do computador, ir ali tomar um café, fazer, jogar um ping-pong. Cada empresa tem uma coisa diferente, né? Mas até um almoço de sexta-feira é muito comum, tipo, você sair para almoçar e voltar, sei lá, 3 da tarde e fazer só algum trabalhinho ali e depois ir embora. Então, o que eles chamam aqui de, em inglês, né, work-life balance, aqui na Austrália é sensacional. É uma coisa que talvez, para quem vem assim, logo de cara, você ache meio estranho, até acabe achando que os australianos são meio preguiçosos, assim, não, mas é porque eles realmente você realmente vê que eles valorizam esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, é importante mesmo que o pessoal entenda que você não vai ver esse tipo de comportamento que você vê no Brasil de trabalhar até 10 da noite todo dia, ou trabalhar final de semana, feriado. E isso faz toda a diferença, eu acredito, até na produtividade da pessoa, do funcionário, né? Porque se você está feliz, se você tem tempo para sua vida pessoal, para sua família, ou para o que seja, né? Para os seus momentos de lazer, para o que te dá prazer em fazer fora do trabalho, Com você, na hora certeza. que você está ali trabalhando, você vai se dedicar mais, né, Mari? Não sei se você Sim. acredita que isso, né, que seja dessa forma. E quando é necessário que você trabalhe diferentes horários ou um pouco mais, é um acordo dos dois lados. Então, a última empresa que eu trabalhei, quando eu fui contratada, eles falaram assim: nós somos uma empresa global, você vai lidar com clientes. Então, eu vou precisar, às vezes, que você tenha reuniões às 7 da manhã com os Estados Unidos e, às vezes, às Uhum. 7 da noite com a Europa. Mas o que você faz no seu horário da Austrália é com você. Então, eu tinha pessoas que 3 da tarde pegavam os filhos na escola, ia para academia, ia no Coles, levava no futebol, voltava às 5 horas, fazia o jantar, falava: agora eu vou entrar na reunião. Então, assim, Uhum. ninguém ligava para a gente às 3 da tarde para falar assim: onde você está? Porque eles sabem que a gente está fazendo outros horários. Sim. Então, tipo assim, faz o que você precisa fazer, mas a gente já combinou que eu vou precisar de você em alguns momentos, mas enquanto você não está com o cliente, você faz horários. Então, assim, quando é preciso, eles também dão a flexibilidade do lado deles. Ou se dá algum problema, você precisa trabalhar à noite, final de semana, eles já te dão esse dia livre ou pagam por esse dia bem rapidinho, não é assim, um dia eu te pago. Geralmente as empresas até falam assim: tem que tirar um dia off nas próximas 2 semanas para pagar. Então, se Uhum.
vai descansar um dia, né? Não é assim, daqui um ano você usa, né? Então, é dos dois lados. E outra coisa que eu acho importante também, que já foi citado aqui, né, pela Fernanda mesmo na live anterior, foi sobre você ter a possibilidade de negociar salário, você ter empresas que promovem os funcionários, enfim. Me parece que isso aqui na Austrália é um pouco melhor no sentido de valorizar os funcionários, né? Nesse sentido mesmo, né? De oferecer bons salários, de você ter possibilidade de crescer na empresa, de se desenvolver. Como é que vocês veem isso aqui, Eu Lucas? eu digo para o pessoal que geralmente aqui, de modo geral, as empresas tratam os funcionários como adultos, que como deve ser. Tipo, como a Mari falou, realmente acontece. Você às vezes tem que trabalhar, pode acontecer, trabalhar um pouquinho mais, mas a empresa também entende que se você chegou, tem que ir no dentista, por exemplo, tudo bem, vai lá e depois você compensa, sabe? Não tem por que ficar fazendo esse registro de cada, tipo, 15 minutos que você teve que não, tipo, você não está no seu computador. Então, e obviamente do outro lado, do lado deles, eles vão te cobrar pela sua entrega. Então, se você Sim. está performando do jeito que eles esperam, beleza, show de bola, continua aí do jeito que você está fazendo. Então, essa visão de não tratar como uma criança, de você ter que precisar, né? No Brasil tinha muito disso, né? Você bater o cartão do horário, tem que ser no momento exato. Trabalhando em empresa que, eu não sei como é que estão as leis no Brasil agora, mas que no horário de almoço você tinha que realmente sair da empresa por 2 horas, sabe? Porque eles não queriam que você ficasse, tipo, tinha que bater o cartão meio-dia. Então, tipo, esse tipo de controle que não existe aqui, que não é necessário, né? Tipo, você entregando a sua performance de um jeito, né, que eles aceitem, tipo, não tem por que ficar tendo esse controle mínimo assim. Não sei como a Mari vê isso, mas E com relação Não é. à negociação salarial também, que eu acho que é importante as pessoas saberem como funciona isso aqui, né? De você ter essa possibilidade de chegar para o seu manager, para o seu gerente, para o seu chefe, enfim, e tentar negociar ali, ou às vezes até mesmo quando você está se candidatando a uma vaga, né? Acho que existe também essa possibilidade. Quer que eu vá? pode ser, pode ser. Eu tava olhando as perguntas. Não, Não, bom, e sim, tem toda a abertura, mas quando é uma empresa médio para grande porte, quando é pequena, ela já tem um processo de crescimento e de revisão salarial. É possível, mas não é a qualquer momento que você chega e fala assim, agora eu quero. Né? Então, assim, minha empresa é uma vez por ano, então no Finance It, assim, uma vez por ano eles vão olhar a performance, eles vão ver o feedback das pessoas que trabalharam com você. Você já, durante seu one-on-one com o seu chefe, você já vai estar contando para ele o que você quer, o que você almeja, quais são os seus próximos passos, né? E aí, quando chega naquele momento, você fala assim, pronto, estou bem, performance, está tudo certo, eu posso ir para um próximo nível. Então, quando as empresas são médias e não é assim, me dá 100 a mais, ou existe um teto, depende do cargo. Então, para te dar esse aumento, eles vão ter que te mudar de um cargo de júnior para o medium, para o pleno, ou alguma coisa diferente. Não posso te dar um salário maior numa mesma vaga que alguém que tem outra vaga ganha menos. Então, existe algumas regras assim, mas é possível. É possível, assim, você negociar quando você vai começar, mas depende muito também, às vezes, de se é seu primeiro emprego. Às vezes as pessoas da comunidade falam assim, claro, a não ser que seja muito baixo, super fora da lei ou do que é permitido, ou tá te enganando. Se for um salário ok, legal, gostaram de você, muitas vezes a gente fala assim, vai lá, você vai mostrando o seu serviço, que é difícil, às vezes está conseguindo a primeira vaga, você já está negociando, né? Mas depende do seu perfil e tal. Mas totalmente possível, e as empresas prezam muito pelo seu crescimento, e se a empresa for boa, ela vai prezar de te reter. Ela não quer te perder. Porque tem muito isso também de você, da empresa querer que você, que já tenha a cultura da empresa, permaneça lá, né? Acho que tem muito. Né? Da empresa Bom, o nosso tempo está quase acabando, mas tem uma pergunta do Robson e depois eu vou pedir para vocês, né, concluírem aqui. O Robson perguntou como funciona o processo seletivo, se existem várias etapas como no Brasil. Para vocês, né, das experiências que vocês tiveram, que vocês veem, que as pessoas têm, geralmente, como é que é, gente? Eu, assim, difícil falar, porque a última vez que eu fiz processo seletivo foi 7 anos, Faz mas tempo.
Mas, assim, dependendo. Aqui a gente trabalha, tem várias empresas grandes, muito grandes, assim, tipo a Canva, a Atlassian, o Snapchat mesmo. Então, nessas empresas, assim, você vai ter que passar mesmo por alguns processos seletivos que vão ser demorados. Vão ser, geralmente, uma conversa com o RH para ver se o perfil está batendo, depois uma conversa inicial com alguém da área técnica para ver realmente se aquela pessoa, né, cumpre os requisitos mínimos. E aí, geralmente, tem uma terceira etapa ainda talvez envolva algumas mais entrevistas, duas ou três, às vezes até mais, que vão, né, que você vai realmente conhecer o time e passar por alguns mais testes com o time. Mas eu acho que empresas menores, eu tenho amigos que fizeram processos agora e tal, empresas menores ou que estão realmente precisando de alguém para ontem e tal, eles vão querer, se der aquele match, se eles entenderem que você realmente funciona ali naquela situação, então eles vão querer agilizar isso daí. Então, se você está preocupado com um processo seletivo muito longo, talvez ir para empresas que sejam menores, assim, seja uma solução legal. E pode perguntar também, quando você começar um processo, que muita gente fala assim, eu não sei, fiquei com vergonha de perguntar. Sempre que você terminar uma entrevista, você pergunta, quais são as próximas etapas? Quais são os próximos passos? O que eu devo esperar? Eles sempre vão te falar, me dá uma semana, daqui uma semana eu te dou um resultado, aí vai ter mais 5 etapas, aí você já meio que trabalha a sua ansiedade ali de acordo com a processo. Tem uns longos. De maneira geral, o processo seletivo na Austrália, eles são um pouquinho demorados, mais do que no Brasil. Às vezes falam assim, essa vaga é urgente, a gente precisa de alguém para amanhã, 3 meses, eles estão fazendo o processo. Então, falar. Mas tem pessoas que adoraram tanto ali, a pessoa tem poder de contratação, te ligam no outro dia e falam quando que você começa. Então, assim, tem as duas. Então eu acho que é super importante as pessoas se prepararem para o processo seletivo, né? E aí, desde preparar o currículo, cover letter, né? Que às vezes eles exigem aqui na Austrália, que é como se fosse uma carta de apresentação, ou por que você quer e é capacitado para ocupar aquela vaga. A LinkedIn atualizado, né, Lucas? E se preparar para a entrevista também. E acho que para se preparar, é possível, inclusive, usar a comunidade ITBR, né? Se a pessoa está se candidatando a uma vaga numa empresa X, não sabe direito como é aquela empresa ou como é aquele processo, né? De repente botar lá no grupo para quem já passou por um processo semelhante, dar umas dicas, né? Acho que é bem importante para a pessoa ir preparada, né? E mais confiante. A maioria das empresas aqui, você vai encontrar algum brasileiro que já trabalhou lá ou que ainda trabalha lá, então você vai conseguir saber como é que vai ser o processo seletivo, vai conseguir conhecer mais um pouco da empresa. Uma coisa que todo mundo, que a maioria das pessoas não se liga assim, na hora de fazer a entrevista, também é entender como é que a empresa funciona e no final deixar fazer algumas perguntas que demonstrem que você está com interesse naquela vaga, que você fez uma pesquisa naquela empresa. Então, também estudar o que você pode perguntar para quem está te recrutando, para deixar aquela boa impressão também. Uhum. Então, sobre esse processo seletivo, Lucas, você acredita que as pessoas se preparando, é possível elas irem mais tranquilas, digamos assim? É sempre um nervosismo, né, na hora de fazer uma entrevista. É difícil a pessoa estar totalmente à vontade. Mas se você demonstrar que você conhece um pouco da cultura da empresa, que você está disposto a fazer o trabalho da melhor forma, acredito que isso gere uma boa impressão, né? Com certeza, o que a gente já fez também na comunidade é fazer o que a gente chama de mock interviews, né? Interview de teste, né? Então fazer, mesmo que seja sem a parte técnica, mas só você fazer uma ligação com a pessoa e fazer assim, me conta aí qual foi o seu último projeto, como é que foi. Então ter aquele um pouco de você, porque tudo é prática, né? Então você mesmo que praticar, conseguir um espaço para você poder praticar o que você vai dizer na entrevista e se preparar para alguns cenários diferentes e tal. Então, realmente usar a comunidade para isso é muito, muito importante. Você falou de brasileiros, né? Toda empresa já teve algum brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Como é que está a comunidade de brasileiros hoje na área de TI aqui na Austrália? Está crescente? E é isso, os brasileiros são muito bem vistos aqui. O que você tem a dizer sobre isso? Toda vez que a gente faz um happy hour, e não só em Sydney, mas acho que em Melbourne ou em outras cidades também, a gente sempre vê pessoas novas, pessoas chegando, sempre tem muita gente nova. E como acho que a Mari falou já,
todo mundo vê muito bem o brasileiro aqui. Acho que a primeira coisa que é uma coisa que meio que a gente já traz do Brasil é que a gente não diz não. Então, se o seu chefe chega para você, você pode fazer isso daqui? Você vai falar assim, amanhã tá pronto e tal, já vou estar aqui, tudo certo. Então, é um fator que eles adoram, assim, obviamente, de brasileiro, é que a gente trabalha muito bem e nunca diz não a nenhum desafio e tal. Então, de modo geral, eu acho que brasileiro é muito, muito bem visto, sim. Eles só vão esperar sempre que você saiba de futebol. E aí, pra mim, é sempre um problema, porque eu não sei nada. Aí eles chegam pra mim, nossa, e aquele jogo, e a Copa de não sei o que. Eu falo, quer falar com meu marido? Porque não sou eu. Conhece a brasileira? Eu falei, tá bom. Vamos falar de outras coisas. Esse Podemos estereótipo. falar de gastronomia, podemos falar, né, de música. Música. É churrasco e futebol. Bom, gente, estamos encerrando a live aqui. Eu queria que, né, antes da gente encerrar, então, vocês deixassem um recado, cada um de vocês, para o pessoal que ainda está no Brasil, pensando em vir para cá, atuar na área de TI aqui na Austrália, ou para quem já está aqui e vai começar a trilhar esse caminho, além de, é claro, participar, né, se juntar à comunidade ITBR, só para lembrar aqui no Facebook é it.br Austrália, que é o caminho inicial para quem quer se juntar ao grupo aí, e depois passa a fazer parte também do grupo do Facebook, enfim. Além disso, né, além de participar da comunidade, que dicas, né, vocês dão? O que vocês recomendam para essas pessoas? Eu vou começar então, Mari. Eu acho que uma coisa que eu falo para o pessoal sempre é se prepare. Não é uma coisa, sabe, fácil que você vai chegar aqui e vai dar tudo certo. Não. Se prepare, e quando eu digo se prepare, não é só tecnicamente, não, também, mas você tem que entender que, além do idioma, né, obviamente, você tem que chegar aqui, se você puder chegar aqui já com inglês legal e tal, isso já vai te dar uma vantagem, mas também se prepare para as mudanças culturais que você vai encontrar. Então, comida, por exemplo, se você vai morar né, em Sydney, você vai achar tudo, mas se você for morar em outra cidade um pouco mais longe, de repente você não vai encontrar aquele feijão que você costuma cozinhar sempre. São pequenas coisas, mas que ficar né, por muitos anos são coisas que vão impactar no seu dia a dia ali. E uma coisa que impacta muito, obviamente, é família. Mesmo com o WhatsApp hoje em dia, a gente não consegue, sabe, não tem como responder todo mundo o tempo todo, então você não vai ter conseguido o mesmo contato com a sua família. Então tem várias coisas que você tem que se preparar, não é só, obviamente, a parte técnica, se você já tem experiência, show, a parte do idioma e tal, mas tem outros fatores que você tem que realmente chegar aqui já preparado, sabendo que não vai ser tão fácil assim, não. Mas tem uma comunidade brasileira aqui para acolher as pessoas. Isso Exato. já dá um conforto assim para o coração. Com certeza. Sim. E o que eu falo muito também, às vezes, é você vir e ter um plano A, B, C e D. E esse plano, ele tem que ser muito estratégico e bem elaborado, principalmente com a ajuda de um profissional ou da comunidade de imigração, por exemplo, né? Porque toda decisão que você tomar, do que você vai estudar, onde você vai morar, aonde você vai trabalhar, mesmo que não seja em TI a princípio, tudo isso tem que ser, de certa forma, pensado e elaborado. Porque o tempo da Austrália, ele vai muito mais rápido. Eu falo, as pessoas falam assim, nossa, que exagero. E aí, quando as pessoas chegam, eles falam assim, já tem 2 anos e eu ainda não estou na área. Né? E então, assim, eu tenho que pagar a conta, é o plano A. O plano A é chegar e conseguir achar uma casa, conseguir um emprego, mas mesmo no plano A, qual que é o trabalho que seja de cleaner ou de hospitality que vai te ajudar no inglês ou em alguma outra coisa, né? E aí, depois que eu consegui o inglês, consegui aqui, qual que é a próxima etapa? Ah, não deu certo, meu plano A era conseguir um sponsor, não tô conseguindo, tá? Mas aí, você vai ficar esperando 3 anos até o sponsor ou você vai pro plano B? Então, tenha sempre esses planos, porque senão você, principalmente se vier de casal, de família, que fica tudo mais complexo e mais caro, né? Ah, então o plano A era eu estudar, não deu certo, vou pro plano B, que é você, ou o contrário. E, então, assim, tenham essas metas bem certinhas, assim, porque o tempo aqui passa muito rápido. Super importante o que você falou, Mari, tanto de se planejar, né? A Fernanda, que conversou com a gente na live anterior, ficou 3 anos no Brasil se planejando com o marido para vir para cá.
E os planos deles aqui também tiveram que mudar um pouco, porque não aconteceu exatamente como eles queriam, porque as regras de imigração mudam o tempo todo. Então, é fundamental que as pessoas se consultem com a agente de imigração, né? A Tagarela Migration tem 2 agentes de imigração registrados que podem atender as pessoas. Quem quiser, né, saber mais detalhes ou quiser marcar uma sessão, pode fazer contato com a gente por mensagem direta no Instagram. Mas também isso que você falou da pessoa ter resiliência mesmo, né? Quem vê a Mari aqui hoje, plena, falando sobre a área de TI na Austrália, pode não saber, mas a Mari chegou aqui e ficou um tempo só se dedicando aos filhos, à casa, né? Trabalhou até como cleaner também, que é uma coisa que muita gente faz, né? Enfim, que é normal e que é tudo bem, não tem problema nenhum, porque às vezes você precisa primeiro pegar em experiência, né? Aprender melhor o inglês para depois se voltar para a sua área, seja que área for. Então, assim, é isso, né? As pessoas têm que se planejar e têm que vir com a cabeça aberta mesmo, né? Porque os planos podem ter que mudar um pouco, mas as coisas... É possível você levar os seus planos adiante, né? E conquistar os seus objetivos. Sim. Maravilha, gente. Tem uma pessoa falando sobre a mudança do governo, perguntando sobre a mudança do governo australiano. Não sei se é a mudança relacionada ao visto de estudos. A gente postou um videozinho no feed do nosso Instagram ontem sobre isso, algumas mudanças aí, comprovação financeira e também estudar 2 cursos ao mesmo tempo. Tá tudo explicadinho lá, se for sobre isso. Tá, João? Se não, você manda uma mensagem direta para a gente no Instagram, que a gente te responde. Muito obrigada mesmo a vocês por tirarem um tempinho e compartilharem aqui com a gente as informações sobre a ITBR, que é uma comunidade super importante para tanta gente, mas também compartilhar um pouco da história pessoal de vocês e profissional. Acho que muita gente, né, aprendeu muito com esse papo que a gente teve aqui hoje. Obrigadão, viu? Nossa, obrigado a você. Agradecemos. Obrigada. E obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. É sempre um prazer ter a companhia de vocês por aqui. Essa live fica salva no feed do nosso Instagram para quem quiser conferir inteira depois ou quiser indicar para outras pessoas. Um beijo grande e até mais. Tchau, obrigada. Tchau.